Amém, meus queridos e nobres irmãos. Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez para a transmissão da Palavra de Deus, como todas as quintas-feiras. E nessa quinta nós estamos iniciando um novo livro com um novo título, chamado Coração da Bíblia. E nós pretendemos, com essas palavras, poder trazer uma visão governante para todos vocês no tocante à economia de Deus. Portanto, hoje nós vamos compartilhar a primeira mensagem, a primeira parte dessa mensagem, que fala sobre o conteúdo central da Bíblia. Nós sabemos que existem 5 livros no Novo Testamento que é tido como o coração da Bíblia, não é? Como a parte central da Bíblia. E esses 5 livros resumem a vontade de Deus e nos transmite a revelação que está dentro do coração de Deus. Esses livros são Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses e o livro de Filemão, a carta a Filemão. Esses 5 livros são essenciais e cruciais para que a economia de Deus, o plano e o propósito de Deus seja revelado a nós. Por isso, podemos dizer que Gálatas, esses 5 livros, começando por Gálatas, é comparado a uma aeronave, um avião, não é? Gálatas pode ser comparado com a fuselagem do avião, que é o corpo central do avião. Efésios representa uma das asas do avião, porque o livro de Efésios tem como revelação o mistério de Cristo, que é a igreja, então tornando-se uma das asas. E temos o livro de Colossenses, que mostra que o mistério de Deus é Cristo, também tornando-se a outra asa desse avião. E temos também o livro de Filipenses. Filipenses é um livro que dá para nós a direção desse voo, né? Nós temos ali o Senhor, digamos assim, conduzindo essa aeronave e nos conduzindo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, através do livro de Filipenses, nós temos a direção, nós temos o destino desta aeronave. E, por fim, nós temos o livro de Filemão. O livro de Filemão fala do amor de Deus, que pode ser representado não pelo avião em si, mas pela pista, a pista de voo e a pista também de aterrissagem desse avião. Então, sem o amor, nada nós somos. Tudo que nós temos e tudo que nós fazemos deve ser em amor. Então, o amor de Deus nessa epístola é algo sólido, firme. Deus nos amou e nos amou até o fim. Portanto, nessas 5 epístolas nós temos, então, assim, a revelação do coração de toda a Bíblia. E agora vamos falar um pouco sobre o livro de Gálatas, porque o livro de Gálatas, como falamos, fala da fuselagem. E nesse livro de Gálatas nós temos aqui o processo de crescimento na vida divina. Quando nós lemos Gálatas, capítulo 4, versículo 1, até o versículo 7, diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei,
a fim de que recebêssemos a filiação. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então, amados e queridos irmãos, nessa porção que lemos, nós vemos aqui que o Senhor, ele veio a essa terra com a primeira missão de gerar filhos para Deus. Porque no versículo 4 diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Então, quando Jesus veio, ele veio ainda na dispensação da lei. E todo o mundo, incluindo, é claro, os judeus, os israelitas, estavam todos debaixo da lei. Então, aqui diz que vindo à plenitude do tempo. Isso indica que Jesus, quando veio, e o Verbo se fez carne, não é? Quando ele nasceu da virgem humana ali chamada Maria, ele veio na plenitude do tempo. Ou seja, veio no tempo determinado por Deus. Era exatamente naquele dia e naquele tempo que ele deveria nascer. E ele nasceu, Deus se tornou um homem. Jesus Cristo era o próprio Deus encarnado. E quando ele veio para mudar a era da lei para a era da graça. Por isso que em João 1,17 diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, quando Jesus veio, a graça veio. Daí, então, mostrando aqui que quando ele veio para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Porque aqui diz a adoção de filhos. Mas, na verdade, a palavra aqui é huiotesia, que significa filiação. Ou seja, o propósito de Deus não era que o povo buscasse guardar toda a lei e vivesse debaixo do jugo e da servidão da lei. Porque a lei não pode gerar filhos para Deus. A lei também não pode aperfeiçoar ninguém. Por isso, Jesus, quando veio, ele veio para encerrar esta era da lei e introduzir a era da graça. Portanto, ele veio como ungido de Deus, como o Messias, como o Cristo, para resgatar aqueles que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Por isso que quando ele perguntou a seus discípulos quem era ele, lá em Mateus 16, Pedro, inspirado por Deus, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: muito bem, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, naquele momento, Pedro recebeu a revelação de que Jesus Cristo, como o Cristo ungido, ele veio como o Filho, né, de Deus. Ele veio como o Filho vivo para gerar muitos filhos para Deus. Por isso que em João diz que ele era o primogênito de Deus. Mas em Hebreus, por exemplo, mostra que ele é o primogênito de Deus. Então, quando ele veio, viveu aqui na terra, deu a sua vida na cruz. No terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos e ele, então, se soprou para dentro dos seus discípulos. Ele entrou nos seus discípulos e ele gerou filhos para Deus. Mas a todos quantos o receberam, diz João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem tampouco do sangue, mas nasceram de Deus. Então, agora, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós temos a vida e a natureza de Deus. Nós recebemos o Espírito do Filho que clama, Abba, Pai. Mas nós não queremos apenas ser filhos tecno, filho criança, mas nós devemos também alcançar a plena filiação, que é o que está no versículo 7 do capítulo 4 de Gálatas. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então ele nos resgatou debaixo da lei, podemos dizer até da maldição da lei, e ele nos fez filhos de Deus, porque ele dispensou, através da sua ressurreição, a vida divina para dentro de nós, gerando dentro de nós agora, como regenerados, como aqueles que nasceram de novo, que agora se tornou uma nova criação, nos tornamos agora filhos de Deus. E o propósito de Deus, aqui no livro de Gálatas, é mostrar que esses filhos que clamam Abba Pai devem crescer até a maturidade. Ou seja, esse Cristo que foi dispensado como vida para dentro de nós precisa crescer dia após dia, mês após mês, até nós alcançarmos a plena filiação. Ou seja, sermos pessoas maduras na vida divina, alcançarmos a maturidade divina. Por isso, amados e queridos irmãos, é importante que nós possamos ter uma visão adequada do propósito de Deus hoje, porque hoje estamos vivendo a realidade da vida da igreja, a realidade do reino dos céus. E hoje nós precisamos, de fato, alcançar essa plenitude, não é, da salvação plena de Deus. E é por isso que Deus, ao nos salvar, ao nos regenerar, ele então nos introduziu no seu corpo, que é a igreja. Então a igreja hoje é o corpo de Cristo. E dessa maneira nós podemos vivendo a vida da igreja de uma maneira real e verdadeira, nós podemos crescer, amadurecer, cumprir o plano e o propósito de Deus, que é a sua economia, e assim nós podemos um dia reinar com Cristo por 1000 anos, ser vencedores. Essa é a grande preocupação de Paulo quando ele escreveu essa carta aos Gálatas. Por quê? Porque os Gálatas tinham se desviado da graça de Cristo e tinham abandonado o Espírito, a vida, abandonado Cristo, para voltar aos rudimentos da lei. E aí Paulo teve que escrever, mostrando para eles que a circuncisão nada era, e aquele que guardava a lei, buscava guardar a lei, tinha que cumprir toda a lei de Deus. E nenhum homem jamais, com exceção do Senhor Jesus Cristo, jamais guardou toda a lei de Deus. Porque a lei não foi dada para que o homem pudesse guardá-la completamente. A lei foi dada com a função de expor a fraqueza do homem, as falhas e o pecado do homem, trazer à tona, aviltar o pecado que estava nele, e assim, com essa exposição, o homem podia ver que ele era pecador, que ele não podia cumprir toda a lei e que ele precisava de Deus para isso, porque a lei, ela expressa o padrão divino. Por isso Jesus veio nos resgatar debaixo da lei, para que a gente pudesse viver pela graça, porque hoje é a era da graça, ele introduziu essa era da graça, e na era da graça, então, Deus em Cristo é dado a nós como vida, para que nós vivendo por meio dele, desfrutando, comendo e bebendo dele, possamos assim crescer e sermos vencedores e realizarmos o seu propósito. Por isso, no versículo 19 e 20
Gálatas 4 diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então, Paulo mencionou aqui que ele estava tendo de novo, pelos Gálatas, sofrendo de novo dores de parto. Aí ele diz, até Cristo ser formado em vós. Então, quando Deus dispensou esse Cristo para dentro de nós, quando nós fomos salvos, regenerados, fomos batizados e recebemos essa nova vida, que é o próprio Cristo, o que Deus pretende é fazer com que esse Cristo seja formado em nós, certo? Ou seja, esse Cristo precisa crescer como vida e nós alcançarmos a maturidade. Mas aqui mostra que Paulo estava de novo sofrendo dores de parto. Ou seja, ele pregou o evangelho aos Gálatas. Ele até diz no começo da sua epístola aos Gálatas, ele diz que agora que os Gálatas, começando pelo Espírito, estaria querendo terminar pela carne. Então, eles foram salvos pela fé, por meio do Espírito. Não podia mais deixar de viver pelo Espírito para voltar aos rudimentos da lei, porque isso seria um aborto. Então, os Gálatas foram desviados, foram enganados por Satanás a tentar guardar a lei de Deus. Por isso aqui Paulo de novo estava sentindo dor de parto até ser Cristo formado em vós. E ele estava perplexo com a mudança dos Gálatas. Por isso aqui, em Gálatas capítulo 5, ele fala, versículo 3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E aí no versículo 7 ele diz, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Então, queridos irmãos, aqui mostra que os Gálatas, quando começaram, foram regenerados pelo Espírito, receberam a vida de Deus, receberam o próprio Cristo, estavam vivendo pela graça. De repente, alguém o persuadiu os Gálatas a voltar-se para a lei, a guardar a circuncisão, guardar as coisas da lei, e com isso eles abandonaram o desfrute de Cristo, abandonaram o viver no Espírito para tentar se esforçar para agradar a Deus, como se fosse uma coisa muito boa, a fim de guardar os mandamentos, guardar toda a lei de Deus. Então isso se tornou um aborto, e com isso eles pararam de correr, porque no começo eles estavam correndo bem, mas agora eles foram impedidos de continuar a obedecer à verdade. Então, amados e queridos irmãos, nós que estamos vivendo hoje a vida da igreja, nós que estamos hoje no fim dos séculos, no fim dos tempos, nós não podemos substituir Cristo por nada em nossa vida, seja coisa boa, seja coisa ruim, seja coisas da lei, ou seja as coisas da religião. Por melhor que seja, se não tem Cristo, se não é Cristo, nós não podemos substituir Cristo, porque senão nós decaímos da graça. Fomos salvos pela graça, Deus está nos aperfeiçoando pela graça, e nós haveremos de ser glorificados por meio dessa graça. A graça nos basta, ó Senhor Jesus. Por isso, amados irmãos,
nós, nessa noite, queremos dizer que nós não podemos voltar atrás. Nós temos que buscar a Cristo, nós temos que participar de Cristo, nós precisamos nos voltar para Cristo e fazer com que Cristo seja o centro do nosso viver e da vida da igreja. Nós não podemos nos apartar de Cristo de modo nenhum, porque é Cristo que vai nos fazer vencedores. É Ele que vai edificar a igreja e é por meio dele que o Senhor vai cumprir em nós a sua economia, o seu plano e o seu propósito. Senhor Jesus, por isso podemos dizer que hoje, quando estamos vivendo a vida da igreja, Deus nos colocou nessa vida, nesse viver, nos colocou em Cristo, nós vamos ver até isso no livro de Efésios, exatamente para que nós possamos ser vencedores como foi o filho varão. Se você ler depois ali Apocalipse, capítulo 12, versículo 2, mostra que aquela mulher que estava grávida, sofrendo para dar luz a um filho, aquele filho varão é a parte forte da mulher. E no versículo 5 em diante, então mostra que nasceu-lhe, pois, um filho varão, não é? Que nasceu e foi arrebatado para Deus até o seu trono. Mas nós vemos também que antes do versículo 5 tem um grande dragão, um dragão vermelho que quer devorar, que está diante da criança, diante da mulher, para devorar o filho quando nascer. Mas esse filho vai nascer e ele vai ser arrebatado até o trono de Deus. Então, hoje, Deus está gerando esse filho varão neste ambiente, neste lugar. Então, uma criança, ela nasce aonde? Ela é gerada aonde? No útero, humanamente falando, de uma mulher, e ele se desenvolve também no útero da mulher. E com 9 meses, quando a criança já amadureceu a ponto de poder nascer, então ele sai. Então, essa saída é o nascimento. E, biblicamente, ali em Apocalipse 12, o nascimento desse filho varão é simplesmente o arrebatamento dos crentes vencedores, que serão arrebatados até o trono de Deus, depois vai lançar Satanás para a terra, porque vai lutar juntamente com Miguel e vai lançar Satanás para a terra. Então, a preocupação de Satanás hoje é exatamente atrasar o nosso crescimento de vida, para que o filho varão não seja gerado, consolidado o seu crescimento. Então, por isso, ele então persuade a muitos a introduzir na igreja ensinamentos diferentes, ensinamentos religiosos, filosofias. Então, muitas coisas ao longo dessa era, desde que o Senhor gerou a igreja, né, Satanás vem investindo, vem se opondo para tentar barrar a produção dos vencedores. Porque quando o filho varão for realmente arrebatado, então pouco tempo vai lhe restar aqui na terra. O seu reino vai ter fim em 3 anos e meio depois. Portanto, ali diz, pouco tempo lhe resta. Então, queridos irmãos, nós temos que cuidar da vida da igreja, do nosso viver familiar, do nosso viver de reuniões, do nosso viver social, e não devemos nos distrair e não devemos substituir Cristo na nossa vida, mas precisamos, a cada dia, ter Cristo como nosso foco, como nosso centro, como nosso desfrute, como a nossa paz, como a nossa alegria, como o nosso gozo. E precisamos também cooperar com Deus na propagação desse Cristo ressurreto, né, para outras pessoas, a fim de que outros também possam vir para esse lugar, para esse
esse Uber divino, né? Que é a vida da igreja hoje, onde ele pode ser processado juntamente conosco, podem crescer em vida para se tornar também um filho varão, ou parte desse filho varão. Então, a igreja hoje está aqui para proporcionar a Deus um ambiente, um lugar onde Deus pode dispensar tudo o que Ele é e tudo o que Ele tem para os seus escolhidos, a fim de que esses possam crescer em vida, possam amadurecer e possam, assim, cumprir a vontade de Deus e serem vencedores. Ó Senhor Jesus! Daí, amados, então, nós temos uma outra epístola, que é a epístola de Paulo aos Efésios. Então, essa epístola aos Efésios, que é uma das asas do avião, Efésios, nós vemos a revelação do mistério de Cristo, que é a igreja. Então, Paulo aqui no capítulo 1, versículo 3, ele inicia dizendo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, aqui nós temos a bênção do Deus triuno. Deus quer nos abençoar com toda a sorte de bênção espiritual. Deus pode te dar um carro, Ele pode te dar uma casa, Ele pode te dar um bem, um imóvel, Ele pode te dar uma noiva, uma esposa, não é? Deus pode nos dar muita coisa material, visível, tangível. Mas essas coisas não é exatamente o que Ele quer lhe dar como prioridade. O que Deus quer dar para nós como bênção são bênção espiritual. E essa bênção envolve o trabalhar do Pai, o trabalhar e o dispensar do Filho e também o dispensar do Espírito. O que Deus quer dispensar para nós, o que Ele quer doar para nós, o que Ele quer dispensar para dentro de nós é Ele mesmo. É o dispensar do Pai, é o dispensar do Filho e do Espírito. É por isso que aqui nesse capítulo 1 é mostrado que a obra do Pai, antes da fundação do mundo, é a sua escolha, como diz aqui no versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo o bom prazer da sua vontade. Então, qual é a obra do Pai? Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou para Ele, para a filiação. Não é adoção de filho, nós não somos filhos adotivos de Deus. Deus não nos achou como crianças de rua e nos tomou, nos levou para a sua casa e nos adotou. Esse não é a realidade do que Deus quer mostrar aqui. Foi interpretado aqui por João Ferreira de Almeida como filho adotivo, mas filho adotivo não tem nada a ver com a vida e a natureza daquele que adota. Mas nós somos filhos legítimos, verdadeiros de Deus. Portanto, aqui é filhos ruios, filhos maduros. Aqui fala da plena filiação. Deus, então, nos escolheu para sermos filhos maduros dele. Ele quer que nós alcancemos a filiação. E foi por isso que ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse é o lugar que nós devemos viver, em Cristo. Tudo que Deus nos dá é em Cristo. O que Deus quer dar para mim, o que Deus quer dar para você, querido irmão e querida irmã, nessa noite é Cristo.
Cristo precisa ser a nossa vida. Cristo precisa ser tudo para nós. Quando nós estamos vivendo no Espírito, nós estamos experienciando as riquezas insondáveis desse Cristo que habita hoje em nós. E dessa maneira nós podemos, então, crescer em vida para alcançar a plena filiação. E também no versículo 7, diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, enquanto a obra do Pai é nos escolher e predestinar, antes da fundação do mundo, fomos já escolhidos e predestinados para a filiação, o Filho, então, veio no tempo, como disse ali, vindo, porém, a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Está vendo? Então, Cristo veio exatamente no tempo determinado por Deus para morrer na cruz, nos redimir. Então, qual foi a função do Filho? Foi executar o plano do Pai. O Pai tinha como plano nos salvar, nos redimir de volta para Ele, porque nós fomos enganados por Satanás, fomos ludibriados, Adão foi ludibriado por Satanás, e o homem foi levado cativo por Satanás para participar de um outro reino. Mas Jesus veio para nos trazer de volta para Deus. E para isso ele teve que derramar o seu sangue, pagar um alto preço para nos redimir, a fim de perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça e nos introduzir de novo no Deus triuno, no Deus Pai. Por isso que ele disse, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele estava no Pai, ele era o próprio Pai, ele estava no Pai, e ele queria introduzir João, Pedro, Tiago e tantos outros no Pai. Certo? Então, aqui, nos mostra que Jesus veio nos redimir para executar tudo que Deus planejou. E depois, no versículo 13 e 14, nós temos aqui a obra do Espírito. Enquanto a obra do Pai foi a sua escolha e predestinação, a escolha do Filho foi a redenção dos nossos pecados. Agora, esse Jesus que morreu e ressuscitou tornou-se o Espírito que dá vida. E como o Espírito que dá vida, como o Espírito Santo, ou seja, o Espírito, ele agora também veio nos dar, aplicar tudo que o Pai planejou, tudo que o Filho executou em nosso viver hoje, nosso viver cristão hoje, nosso viver da igreja hoje. Por isso aqui diz, 13, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o Espírito, ele aplica, não é? Ele aplica tudo que o Pai planejou, tudo que o Filho realizou, ele aplica em nossa experiência hoje. Por isso, nós temos aqui o selo do Espírito. Nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. E não somente isso, temos também o penhor da herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o Espírito nos sela, o Espírito nos dá o penhor, que é a prova. Nós podemos experimentar hoje, quando desfrutamos de Cristo, quando estamos vivendo no Espírito, nós podemos desfrutar hoje desse penhor, dessa garantia de que um dia Deus vai realmente nos transformar e nós, como propriedade exclusiva de Deus, vamos estar em Deus para todo sempre, com Deus para todo sempre, e Deus vai estar conosco. A Nova Jerusalém é a mescla de Deus e os seus redimidos, do homem e Deus, de Deus o homem. É o tabernáculo de Deus com o homem, certo? Então, quem dá essa garantia hoje
é o Espírito. Por isso, queridos, hoje nós temos essa visão, não é? Temos essa revelação do plano de Deus, que quer nos abençoar com toda a sorte de bênção, nos escolhendo e nos predestinando para a filiação. Aqui ele mostra o dispensado Filho que veio, Jesus veio na plenitude do tempo para nos salvar, e ele veio, viveu, morreu, derramou seu sangue para a nossa salvação. Depois ele tornou-se o Espírito, e como Espírito hoje ele habita em nós. E agora esse Espírito está aplicando tudo que Deus realmente planejou e tudo que Jesus Cristo realizou nessa terra em prol de cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Portanto, isso é a economia de Deus, né? Isso é a economia de Deus. E depois, então, no capítulo 2 de Efésios, nós vemos aqui outro item, que é a condição dos materiais para a edificação da igreja. Porque diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então essa era a nossa situação. Os materiais para que Deus pudesse edificar a sua casa, seu tabernáculo nessa terra, a sua habitação, eram materiais cheios de pecado. E nós éramos filhos da ira. Estávamos seguindo o curso deste mundo. Éramos também filhos da desobediência, nós não obedecíamos a Deus em nada. E fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Mas aqui no versículo 4 diz: mas Deus, aleluia, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Louvado seja o Senhor, porque aqui tem um mais Deus. Deus é rico em misericórdia, não é? E por causa da sua misericórdia e do seu grande amor, ele pegou esse material imprestável, não é? Essa sarça, como os irmãos têm falado, essa sarça inútil, ele veio limpar-nos com seu sangue, lavar-nos com seu precioso sangue, tirar a ruga, não é? As máculas, as manchas, e ele resolveu vir habitar em nós. Que maravilha, né? Nós somos o objeto do amor de Deus e da sua misericórdia. E então, pela graça, ele nos salvou. Ele nos salvou pela sua graça. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia! Nós fomos salvos pela graça. É muita graça que Deus deu para nós. Por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja o Senhor. Adão pecou, o pecado se multiplicou na terra, mas a abundante graça do Senhor nos alcançou. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. É por isso, queridos irmãos, que nós estamos aqui hoje vivendo a vida cristã, a vida da igreja, porque a graça do Senhor nos alcançou. E essa graça não é vã.
essa graça, quando desfrutamos, ela nos transforma. Por isso aqui no versículo 10, então diz, pois somos feitura dele. Essa palavra feitura aqui no grego é poiema, que significa algo além de feitura. Pois somos feitura dele, ou seja, somos obra-prima de Deus. Os materiais imprestáveis, cheios de pecado, cheios de desobediência, que seguia o curso desse mundo, agora Deus tomou, lavou com seu sangue, purificou, regenerou e está trabalhando em nós para nos transformar na sua obra-prima. Ou seja, é a melhor obra que Deus já realizou nesse universo. Criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus criou todo o universo, ele criou os céus, a terra, o sol, a lua, as estrelas, os animais, enfim, as galáxias, os planetas, os cometas, tudo foi criado por Deus. Mas a obra-prima de Deus não são essas coisas que ele criou, que acabei de citar. A obra-prima de Deus é que ele nos criou a sua imagem e semelhança, e agora ele nos salvou, depois que o pecado entrou em nós precisávamos de salvação, ele enviou seu Filho para morrer por nós, nos redimir, e agora ele está trabalhando em nós para nos transformar a sua realidade, a sua imagem e semelhança, sermos como ele é. Nós nos tornaremos como Cristo é, como Deus é. Por isso, ele vai nos exibir um dia como a sua melhor obra que ele já realizou nesse universo. Ele vai mostrar para o universo, para as potestades e principados que danificaram o homem, que o homem agora tem a sua expressão, tem a sua glória. Nós participaremos da glória divina, da glória de Deus. Estamos sendo, dia após dia, inseridos nessa glória. Por isso, Colossenses, então, diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Um dia, querido irmão, querida irmã, eu e você vamos ser glorificados. E Deus vai nos exibir corporativamente, coletivamente, como a sua habitação, como a sua casa e como a sua expressão em todo o universo. Nem mesmo os anjos têm tal privilégio. Por isso, vale a pena hoje nós sofrermos, nós passarmos pelas tribulações que passamos em nossa vida conjugal, em nossa vida familiar, em nossa vida da igreja de reuniões, em nossa vida social. Muitas vezes sofremos como crentes, como sofremos por causa do nome do Senhor, mas não se desespere, não desanime, porque esse ministério, quem tem esse ministério hoje, não pode desfalecer. Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, queridos irmãos, o nosso homem interior está se renovando de dia em dia. Deus está nos fazendo a sua obra-prima. Vai ser a melhor obra que ele já realizou, de tudo que ele criou nesse universo. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E também podemos ver que depois que ele fala sobre esses materiais que somos nós, que ele está trabalhando hoje para transformar na sua obra-prima, nós temos o capítulo 3, e nesse capítulo 3, Paulo mostra que então ele foi designado como esse mordomo, como esse dispenseiro da multiforme sabedoria de Deus. Porque no versículo 3 do capítulo 3 diz, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo.
o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, nós na igreja também somos esses dispenseiros, esses mordomos, e devemos então desfrutar as riquezas de Cristo e dispensar para os irmãos as suas riquezas. E quando todos nós estamos sendo alimentados, estamos desfrutando essas riquezas desse Cristo, queridos irmãos, então nós podemos crescer em vida, podemos ser transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ó Senhor Jesus. Então, aqui no capítulo 3, a ênfase está nos dispenseiros, nos ministros, né, que dispensam Cristo uns para os outros. Então, na igreja, Deus precisa de muitos dispenseiros, de muitos irmãos que desfrutam Cristo e dispensam esse Cristo para os outros, não é? E aqui no versículo 10 diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Louvado seja o Senhor. E o resultado disso é o que ele fala, mostrando que ele se punha de joelho no versículo 14, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Louvado seja o Senhor, porque isso vai fazer com que Cristo, mediante o seu Espírito, nos fortaleça no nosso homem interior, que é o nosso espírito. E assim Cristo, então, poderá habitar no nosso coração. Ou seja, ele pode tomar o nosso coração, saturar o nosso coração, que é a nossa alma com a nossa consciência. Ele precisa ser formado dentro de nós. É isso que Deus quer fazer, que ele quer formar esse Cristo que ele dispensou para dentro de nós, completamente em nosso coração, para que nós sejamos filhos maduros, filhos crescidos, né? E, por fim, filhos herdeiros de Deus. Louvado seja o Senhor pelo seu plano, né? Então, Paulo, quando chega no capítulo 4, 5 e 6, Paulo, então, nos mostra, queridos irmãos, nos mostra aqui, então, um caminho prático para experienciar e vivenciar essa visão que ele nos deu aqui no capítulo 1, 2 e 3. Porque o livro de Efésios ele é dividido em duas seções. Capítulo 1, capítulo 3, nós temos aqui o dispensado Deus triuno, a obra do Pai, do Filho e do Espírito, né? Gerando a igreja, transformando a igreja para ser a sua obra-prima. Mas como isso vai suceder? Não é assim, num abrir e fechar de olho. Não. Para isso, nós temos a vida prática da igreja. Então, no capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, nós temos aqui 5 tipos de andar. Nós precisamos andar na graça, andar na verdade, andar no amor, na luz e andar no Espírito. Ou seja, se nós andamos e vivemos no Espírito, como a Bíblia nos exorta, nós podemos desfrutar da graça, da verdade, do amor
e da luz, porque tudo isso é Deus, não é? Jesus Cristo é a graça de Deus, ele também é a verdade, Jesus é a luz, Deus é amor. E Jesus também trouxe esse amor de Deus para nós, não é? Então, dessa maneira, quando vivemos na luz, no Espírito, quando vivemos no Espírito, nós desfrutamos de tudo que Deus é e tudo que Ele tem. E é dessa maneira que nós podemos, então, viver a vida cristã normal da igreja, a vida familiar e a vida social. Porque logo em seguida, quando ele fala sobre esse item no capítulo 4, ele mostra, no capítulo 4, que nós precisamos, diz, deixando a mentira, versículo 25, 4, 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, verdade e mentira são coisas opostas entre si. Se nós desfrutamos dele como verdade, evidentemente, nós temos a realidade de tudo que Deus é. Porque verdade nesse universo é o próprio Deus. Ó Senhor Jesus. E no capítulo 5, nós temos vários outros itens e temos aqui também que nós devemos, versículo 18, 5:18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui fala da vida de reuniões da igreja, né? A vida da igreja é uma vida de nós falarmos entre nós. Falar o quê? Salmos, entoar hinos, louvar de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então essa é a vida de reuniões da igreja. Logo em seguida, no versículo 22, ele fala da vida familiar. Quando nós deixamos a vida de reuniões, quando nós saímos de uma reunião da igreja e vamos para a nossa casa, não acabou o viver da igreja. Ali no nosso lar, nós precisamos expressar Cristo no nosso viver familiar. Por isso aqui fala que as mulheres devem ser submissas aos seus próprios maridos e o marido deve amar a sua esposa. E no final, versículo 32, ele diz, grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não é? Então, a vida familiar é, na verdade, apenas uma, digamos assim, é uma miniatura, né, da vida da igreja, né? Quando eu estou na vida familiar, essa é a miniatura da vida da igreja. E a igreja é a miniatura da Nova Jerusalém. Por isso, a coisa mais importante na nossa vida é Cristo e a igreja, certo? E no capítulo 6, então, ele fala do relacionamento entre servos e senhores. Então, aí a vida social, no nosso trabalho, na nossa escola, não é? Enfim, onde nos relacionamos com as pessoas na vida social, nós também precisamos saber que nós precisamos expressar Cristo no nosso viver diário, né? No nosso viver cristão diário. Isso também envolve a vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Portanto, nós temos a vida de reuniões, a vida familiar e a vida social. E, por fim, ele fala da armadura de Deus, que é a vida de batalha, né? É a batalha espiritual que nós travamos tanto na vida familiar como na vida social e na vida de reuniões. A nossa vida é sempre uma batalha. Por isso que Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E, por fim, nós temos aqui, em Filipenses, nós temos, então, Paulo mostrando aqui para nós o progresso do Evangelho,
a confirmação e a defesa do Evangelho. Então, nós falamos que o livro de Filipenses é o livro que nos dá direção, não é? É como se Cristo está na cabine desse avião, conduzindo-nos para a glória, não é? Nos conduzindo para o reino. E por isso aqui Paulo, então, ele está na defesa e confirmação do Evangelho, apesar dele passar por tanto sofrimento, prisões, apedrejamento, tanta coisa que ele passou, mas tudo isso foi por causa do Evangelho. E no capítulo 1 de Filipenses, ele diz assim: pela vossa cooperação no Evangelho, versículo 5, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E no versículo 12 ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então aqui Paulo, ele estava em defesa e confirmação do Evangelho, e tudo que lhe acontecia servia para o progresso do Evangelho. E no capítulo 3, ele então mostra, né, essa visão governante do alvo da nossa meta, né? Ele diz, versículo 12, 3:12, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está vendo? Então ele estava prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo. Nós devemos prosseguir para esse alvo, para essa meta, para esse prêmio. O nosso prêmio é o reino, é reinar com Cristo, é ser co-herdeiro com Cristo, não é? E o nosso avião tem uma direção, tem um alvo a cumprir. E o Senhor está nos conduzindo para esse reino, né? O reino milenar. Ele vai encerrar essa era e vai nos introduzir no seu reino, na realidade do seu reino, no sentido da manifestação do seu reino. Ó Senhor Jesus. E depois nós temos o livro de Colossenses, que mostra Cristo versus as ideologias, né? Porque naquela época havia uma influência muito grande do gnosticismo, do ceticismo e do misticismo que invadiu a igreja ali em Colossos. E isso danificou a fé, o crescimento da vida dos irmãos e a edificação da igreja. Por isso, nós precisamos hoje conhecer o mistério de Deus, como fala em Colossenses 2, versículo 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então, Deus tem um mistério, esse mistério é Cristo. O que Deus quer dar para mim e para você na igreja é Cristo. Cristo, então, é o centro da vida da igreja. Nós não podemos substituir Cristo por nada. E se assim o fizermos, substituirmos ele até mesmo por coisas espirituais, mas que não é o centro, que não é Cristo, pode ser obra, pode ser o que for, pode ser atividades, pode ser o que for. Se isso aí, o nosso centro, não é Cristo, se a nossa ênfase não está em Cristo, então nós teremos problema na vida da igreja.
Por isso, Cristo precisa estar no centro da vida da igreja. O mistério de Deus é Cristo. E Deus quer revelar esse Cristo para nós. Por isso que a igreja ela é edificada sob a revelação da rocha. Essa rocha é Cristo. Nós precisamos da revelação de Jesus Cristo. Por isso precisamos conhecer esse mistério de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória, como diz Colossenses 1, 27. Né? Cristo em nós é a esperança da glória. Então, hoje, Satanás tem levantado muitas ideologias, né? Muitas ideologias. Mas nós, se estivermos centrados em Cristo, desfrutando Cristo, voltados para o Senhor, andando e vivendo no Espírito, essas ideologias não irão penetrar na vida da igreja. Portanto, nós estamos aqui pela defesa do Evangelho, pela confirmação do Evangelho e para o progresso do Evangelho. Certo? Conforme nós vimos em Filipenses. Nessa semana teve uma saída de jovens, né, para a pregação do Evangelho no Brasil inteiro, até no exterior. Todos estavam nas ruas pregando o Evangelho, né? Então, isso mostra que nós precisamos cooperar com o progresso do Evangelho. A igreja não é uma vida estática, parada, né? O Senhor está hoje curando-nos de toda a paralisia para que nós possamos sair e pregar o Evangelho às pessoas. Seja orando pelas pessoas, posso orar por você, não é? Seja através do nosso contato virtual, online, através das redes sociais, ou seja, onde nós trabalhamos, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso bairro, nosso vizinho, nossos parentes. Hoje Deus quer nos tirar de todo tipo de paralisia e fazer-nos ser pessoas que pregam o Evangelho. A igreja hoje precisa ter uma vida de mobilidade, né, de movimentação, no sentido de a gente estar sempre cuidando de pessoas, introduzindo as pessoas em Cristo na vida da igreja, para que as pessoas também possam um dia poder reinar conosco. Então, que Deus nos abençoe e que Deus possa fazer de nós, irmãos queridos, verdadeiros vencedores. São aqueles que desfrutam Cristo, né? E que vivem a genuína vida da igreja. Que Deus abençoe você e até a próxima, se Deus assim permitir. Amém.